Oi, pessoal! Mais um Guilherme Ferreira Entrevista no Ar. E hoje eu vou conversar com o psiquiatra Rafael de Souza. Rafael é formado em medicina e possui doutorado pela Universidade de São Paulo, a USP. Ele também possui pós-doutorado pelo National Institutes of Health. Hoje nós vamos falar sobre a depressão, de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. A depressão será a doença mais incapacitante do mundo. Doutor Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado, Guilherme, obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aí trazendo informação para a população, né, trazendo informação aí para ajudar a população a se tratar, a se conscientizar. Então é muito legal estar aí podendo esclarecer contigo. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua gentileza. O doutor Rafael, vamos começar com um pouco de didatismo, falar da depressão de uma maneira didática. Quais são os principais sintomas da depressão e se a depressão também ela traz para a pessoa sintomas físicos? Guilherme, foi ótima pergunta, né, para a gente começar. Então, a depressão não é só tristeza e desânimo. São dois componentes que a gente fala que um deles tem que estar presente para a gente chamar de depressão. Mas a depressão, ela envolve 9 sintomas, no mínimo, né? A gente falando aí de manual diagnóstico, né? Isso, mas no mínimo 9 sintomas, o indivíduo tem que ter no mínimo 5. Então eu falei a tristeza é um deles, o desânimo, a falta de vontade de fazer as coisas é outro, mas tem algumas alterações, como por exemplo, alteração de concentração, ou a pessoa tem alteração de sono, né, como se ela dormir demais, ou a ter insônia, algumas alterações como alteração de apetite, a gente também tem em conta. Então são pessoas que ganham peso ou que perdem peso por estar com apetite diferente. E além disso a gente ainda tem em conta alguns outros sintomas, como a pessoa pensar em tirar a própria vida, né, coisas mais cognitivas, né, do domínio mais psicológico, né, ou a pessoa está com uma autoestima muito baixa, está muito voltada para se culpar, que são coisas que, no fundo, tem uma correlação aí, né. Então, a gente leva em conta vários sintomas e também não custa lembrar assim, que muitas vezes o deprimido também é ansioso. Isso a gente chama de comorbidade, né? Quer dizer, além da depressão também tem uma ansiedade. Então isso também é muito comum. O doutor Rafael, você falou em tristeza. Como que a gente consegue diferenciar, como que se diferencia a tristeza da depressão? Essa também é uma pergunta interessante, né? Que as pessoas realmente, eu acho que traz muito a dúvida aí do pessoal, né? A tristeza, ela costuma ser momentânea. A gente está falando, né? Por exemplo, aconteceu alguma coisa ruim, né? Sei lá, eu tomei uma bronca no trabalho, tirei uma nota ruim na faculdade. Eu vou ficar aquele dia chateado, talvez 2, 3 dias chateado, uma semana, se for alguma coisa mais importante, né? Ou fui despedido, por exemplo, uma coisa mais dura, né? Mas isso tende a se dissipar. Quando a gente está falando de depressão, a gente está falando de pessoas que estão, no mínimo, 2 semanas naquele estado, né? Comumente mês ou meses ali, com aquela tristeza, e que já vai começando a atrapalhar o dia a dia da pessoa. Então vai atrapalhando a pessoa a trabalhar bem, vai atrapalhando a pessoa a sair com os amigos, vai tirando o ânimo da pessoa para ir à academia. Então vai começando a impactar no dia a dia dela, né? Doutor Rafael, depressão tem cura? Na verdade, a imensa maioria dos episódios depressivos tem cura, né? A maioria deles tem cura, né? O paciente fazendo o tratamento, ele fica bem. Até foi interessante que você notou. E agora, tem pessoas que têm depressão recorrente. Essas são as pessoas que tendem a cronificar, né, a depressão.
Tem 1, 2, 3. O que você vai perguntar? Não, existe, eu perguntei se a depressão tem cura, mas existe depressão mal curada? Tem. Então, tem a depressão recorrente, né, que é uma coisa, não é uma depressão mal curada, mas exatamente, eu tenho um episódio depressivo com 23 anos, depois com 28 eu vou ter de novo, aí com 32 eu vou ter de novo, aí se aparecer agora com 41, poxa, quer dizer, será que a gente para de tratar o Rafael, suponhamos, né, que fosse o meu caso? Já você falar da depressão que não é totalmente curada. Isso é um problema, né? A gente trata a depressão, o indivíduo fica com aqueles sintomas subsindrômicos, que no fundo são um fator de risco para o indivíduo voltar a ter outro episódio, né? Então, por isso que é importante o indivíduo, quando tem depressão, fazer um tratamento cabo a rabo, né? Fazer um tratamento completo, procurar um bom profissional. Muitas vezes é importante a psicoterapia, né? Geralmente. Então, também uma psicoterapia que ajude a reestruturá-lo na vida, né? Porque esses sintomas depressivos empurram de novo o indivíduo para um episódio depressivo, né? Esse restinho aí de sintomas aí. Dr. Rafael, yoga, meditação, atividade física, eu posso dizer que estão aliados à depressão, na ajuda do tratamento do combate à depressão? Cada vez mais, essas outras estratégias estão entrando no nosso radar, estão se mostrando eficazes, né? Então, por exemplo, a meditação, ela ajuda muito a não cair num novo episódio depressivo. Porque a meditação, ela vai movimentar uma série de coisas aí, né? Na hora que a pessoa consegue ficar mais tranquila, ela uma das coisas psicológicas, né? A pessoa está mais tranquila, ela mesma consegue ir ajustando os problemas do dia a dia. A pessoa está agitada, tal. Então a meditação é uma estratégia, e já tem estudos mostrando que ela diminui a recaída, né? Eu tive um episódio depressivo agora, né? Fui tratado, fiquei bom. Uma das coisas que eu posso fazer para não ter mais depressão é fazer meditação. Aí você comentou também o exercício físico, né? O exercício físico é interessante, os estudos mostram que especialmente são eficazes, são bons, sem dúvida, e especialmente para as pessoas que têm um pouco de inflamação. Aí às vezes a gente pede algum exame para ajudar a ver isso no consultório, não está totalmente estabelecido, né? Mas os estudos mostram que aquele indivíduo que tem um componente, esse componente inflamatório, que é? Essa substância que é liberada quando você bate um cotovelo e ele incha, é uma substância, você fala, pô, está inflamado, está vermelho. Esse tipo de substância, quando elas estão aumentadas no corpo por um longo período, elas começam a agredir, porque aquilo ali é para refazer o tecido, né? Você bate o cotovelo, são liberadas uma série de substâncias que vão ajudar a refazer aquele tecido que foi machucado. E quando isso aí está aumentado no corpo sem motivo, que é o caso da depressão, não tem um motivo, é só uma coisa que está ali fazendo mal, e o exercício físico justamente ele atua ali e diminui esse componente inflamatório, e essa lógica também ela cabe para doenças cardiovasculares, né, que a gente fala a inflamação discreta, crônica, né? Dr. Rafael, a OMS, ela divulgou uma pesquisa no fim do ano passado, dizendo que a depressão afetaria em 2020 cerca de 350 milhões de pessoas no mundo. Aqui na América Latina, o Brasil é o país com o maior número de pessoas que possui depressão. Nós podemos considerar que a depressão é uma epidemia global? Certamente a depressão é um problema assim, enorme, né? Em todas as capitais do mundo inteiro. Tem um estudo interessante comparar países com alta renda, países de alta renda com países de baixa renda.
Então, muito interessante que não houve diferença de depressão, né? O dado brasileiro, ele realmente é grande, né? Achei interessante você conhecê-lo. Foi um grupo também da USP, um colega meu que fez o trabalho. Então, se encontrou 10% de prevalência de depressão na cidade de São Paulo, e esse é o dado que a gente tem confiável para o Brasil. No mundo, a prevalência de depressão, o que é prevalência? É você perguntar quantas pessoas estão com depressão agora. Isso é prevalência. Então, no mundo, de cada 20 pessoas, uma tem depressão. Isso acontece na maior parte das capitais. Você vai para Beirute, você vai para Roma, você vai para Polônia, você vai para Moscou, para Varsóvia, você vai para Moscou. Então, você vai encontrar isso aí nas grandes cidades. E em São Paulo se encontrou 10%. Então, tem pessoas que falam, bom, talvez a metodologia, algum viés, mas de fato, em São Paulo, 1 em cada 10. De fato, em São Paulo a gente tem bastante. Não sei se é isso tudo, mas a gente eu também concordo, a gente deve ter gente pra caramba, porque a vida é um pouco insalubre. E no Brasil, em geral, eu não acredito que tenha muita discrepância da prevalência. Eu também acho que a gente tem bastante gente no Brasil, em geral. O doutor Rafael, a pessoa, quando é diagnosticada com a depressão, aí certamente ela vai começar o tratamento com terapia, com remédios, tem todo o suporte da psiquiatria, né? Um trabalho conjunto também pode ser feito com a psicologia. Mas nós, que estamos de fora, como que nós podemos ajudar uma pessoa próxima a gente que está com um quadro depressivo diagnosticado? Então, Guilherme, essa pergunta também é interessante. Você, no fundo, acho que a primeira coisa, que é para a gente não perder o foco, né? A gente tem que ser muito sutil. Então, existe uma sensibilidade para a gente não saber estimulá-lo sem jogar uma culpa nele, né? Falar, poxa, você não quer sair com a gente? Fazer a pessoa estar em atividades mais fora de casa ajuda muito o deprimido, até que essa pandemia ela faz o movimento contrário. Por isso a pandemia também nos é tão nociva, especialmente para quem tem depressão. Essas atividades fora de casa, atividades sociais, são uma das coisas que um amigo pode ajudar um deprimido, né? Uma pessoa com depressão, depois de levá-lo para um tratamento especializado. Doutor Rafael, você acredita que o brasileiro ainda sabe pouco sobre a depressão? Aquele tabu do psiquiatra ainda faz com que as pessoas escondam esse transtorno mental? Olha, eu acho que no Brasil, acho que existe ainda esse tabu, né? Isso é variável aí, se você vai ao longo do país, depende da classe social, depende do lugar, isso aí está cada vez menor, né? Mas comparado com outros países, eu também não acredito que a gente não está com a lanterna, por assim dizer, né? Quando eu vejo outros países aí, até que sobre saúde mental aqui se fala mais, e eu acho que as pessoas... E está cada vez mais comum, né? As pessoas vão aprendendo. E o doutor Rafael, por que a depressão, na infância e na adolescência, os quadros depressivos têm aumentado nos últimos tempos? Essa é uma pergunta interessante. Tem muitas formas de se pensar isso, né? As relações familiares estão muito frágeis, então a pessoa não tem um porto seguro. O que é muito duro, a pessoa, quando ela está numa situação limite, se ela tem um porto seguro, isso ajuda bastante a superar circunstâncias adversas. Então, uma boa parte, e a coisa da solidão, especialmente nas grandes metrópoles como São Paulo. A solidão, e eu tenho visto na prática clínica, tem estudos já mostrando que o jovem ele se sente mais sozinho, às vezes, do que o idoso. Muito embora a juventude seja uma fase de intensa vida social. Então, a minha hipótese, que não é um dado científico, é que seja isso. E as crianças? Existe uma influência
tem cada caso é um caso, mas em alguns casos se vê uma influência também, um familiar que está deprimido, ou se vê alguma circunstância familiar que mais adversa que impacta na criança. Isso eu já vi. A criança, ela é muito vulnerável aos estímulos, né, ao que acontece com os pais, mais do que a gente imagina. Porque a criança, ela enxerga o mundo com os olhos do pai. Ela fala: papai, olha isso aqui, que lindo, meu filho. Ah, então isso aqui é legal. Olha isso aqui, filho, isso é feio. Então a criança, ela tem essa mediação do mundo, do olhar através dos pais, e quando a criança olha para o pai ansioso, a criança se sente impactada. Por mais que o pai fale: filho, eu não estou ansioso. Mas a criança, ela bebe do olhar dos pais. Ela não bebe da opinião dos pais, ela bebe do olhar, do que eles têm de mais interior. E isso é imediato. Então, isso também impacta nas crianças. Ô, doutor Rafael, e existe uma causa para a depressão? Se pegar a parte mais biológica, a gente tem componente de estresse oxidativo, de inflamação, e a gente tem um componente do eixo HPA, né, que no fundo tem uma região do cérebro que controla uma glândula aqui, né, que chama de hipófise, e essa glândula, ela produz um monte de hormônios que vão mexer aqui com cortisol, aqui atrás, né, no rim, né, na parte adrenal ali, né, na suprarrenal, com o rim e com a adrenalina. Então, no fundo, o cérebro controla a sua adrenalina e o cortisol. E quando a gente tem estresses muito grandes, esse cortisol vai lá em cima. Se a gente sofre algum tipo de abuso, eu não digo sexual só, mas abuso físico, abuso moral, né? Isso acontece na infância, isso também impacta negativamente, isso fica até uma memória, porque essa circuitaria, ela fica um pouco desregulada se você sofre um trauma grande na infância, né? Fica um pouco mais vulnerável. Doutor Rafael, nós estamos em setembro, que é o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Como podemos relacionar o suicídio com a depressão? É extremamente pertinente, né? Se tem estudos que analisam retroativamente, com uma técnica muito rebuscada, retroativamente as causas do suicídio. Então, eles vão até as famílias e fazem tem uma estratégia muito rebuscada lá, enfim. Mas 50% das pessoas que cometem suicídio têm depressão. 40% das pessoas que cometem suicídio têm outros transtornos psiquiátricos, e 10% são os que realmente não têm um transtorno psiquiátrico, mas talvez tenham só um momento da vida desfavorável, né? Então, a depressão é a grande vilã do suicídio, né? Tem uma relação aí muito estreita, né? Metade dos casos tem a ver com isso. Então, a depressão, ela pode afetar a produtividade da pessoa no trabalho? Tem um estudo mostrando que o indivíduo com depressão perde cerca de 3 dias de trabalho por mês por estar deprimido. Então, isso é uma média, lógico, alguns perdem mais, outros perdem menos, mas a pessoa, aquela coisa que a pessoa não trabalha, que ela fica na internet, que ela vai tomar café, todo o gás que a depressão tira da pessoa, né, isso aí vai impactar em produtividade. Além disso, você tem uma coisa que a gente chama de alteração de memória de trabalho. Aí você fala: mas o que é esse negócio de memória de trabalho? É uma espécie de atenção sustentada. Eu estou falando aqui com você, mas a minha cabeça tem em conta o que você acabou de perguntar. Se a minha memória de trabalho falhar, eu perco a linha de raciocínio. Então, e essa perda de linha de raciocínio vai impactar. Você está escrevendo um relatório, você está empilhando caixas, qualquer tipo de trabalho a pessoa vai ter mais erros. Então, por impactar na concentração, e até a gente falou já do eixo HPA, né, falou dos hormônios,
Quando o cortisol está mais aumentado, isso tem uma relação com a cognição um pouco afetada, né? Não digo a pessoa perde capacidade total, nada disso, mas mais erros de atenção, mais confusões e menos produtividade mesmo. Doutor Rafael, eu quero muito agradecer mais uma vez a sua presença aqui no meu canal, a sua gentileza, por você ter parado seus compromissos, ter reservado esses minutos para poder falar comigo. Muito obrigado. Prazer, viu, Guilherme? Agradecer aqui, poder falar essas coisas. Gostei muito das suas perguntas, né? Acho, como sempre, você, como sempre, cada vez mais, muito afiado e muito dentro do que a população precisa saber. Muito bacana aí o seu trabalho. Muito obrigado. E, por favor, doutor Rafael, deixa os seus contatos de rede social. No Instagram, né? @Dr. Rafael de Souza, né? No Facebook Rafael de Souza, com S, né? Sempre lembrar disso aí. E também no YouTube. Também tô com o meu canal ali, começando no YouTube. No Instagram, mais fortemente, aí o pessoal me encontra. E qual que é o endereço do YouTube? Psiquiatria Web, né? Psiquiatria Web, que esse é o nome mais forte. Onde a gente tem um site também com esse nome, né? Então, as pessoas colocarem Dr. Rafael de Souza com S, psiquiatra, elas vão conseguir achando bastante coisa aí em cada canto aí. E Psiquiatria Web, aí já encontra mais coisa aí, mais informação. Tá certo, doutor Rafael, muito obrigado. E a você que assistiu esta entrevista, o meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Os contatos que o doutor Rafael deixou aqui na entrevista, claro, estarão descritos para você assim que o vídeo for ao ar. Nós vamos nos encontrar na próxima semana, se Deus quiser. Um abraço e até lá.